E achava que nunca ia ter um lugar dele, uma casa própria, né? Então foi um sonho muito bom. A vida foi assim, sempre pagando aluguel, né? Da gente é totalmente diferente, né? Agora eu posso falar que é meu, né? Elizabeth, Nancy e Magnólia. Vidas que se cruzam em um sonho, a casa própria. Elizabeth esperou 16 anos para ter sua casa. Vivia de favor com os parentes. Nancy é viúva e mora com o filho, de 14 anos. Antes morou de favor no lote do pai e pagou aluguel durante muitos anos. Magnólia e o marido são cadeirantes, têm um filho, pagavam aluguel de R$400 e passaram muitas dificuldades. A falta de moradia no Brasil afeta prioritariamente a população de baixa renda. Para resolver esse problema, o governo federal criou em 2009 o Minha Casa Minha Vida. Com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial e do FGTS, o programa tem financiado a milhares de brasileiros a aquisição da casa própria. Facilitou a compra do imóvel e reduziu em 8% o déficit habitacional de 5,24 milhões de domicílios. Isso segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com base na Pesquisa Nacional de Domicílios de 2012, do IBGE. A maioria dos mais necessitados estão na faixa 1, né? Que são nas periferias, nas áreas de risco, onde está o que a gente chama os pobres mais pobres, né? Então, eu acho que o Estado tem a obrigação de trabalhar principalmente com essa faixa. O programa atende famílias com renda mensal de até R$ 1.600. Nesse caso, o governo paga até 96% do valor do imóvel. Na segunda faixa, as famílias que ganham acima de R$ 1.600 até R$ 3.275. Aqui se consegue um subsídio de até R$ 25 mil para pagar a entrada. E na terceira faixa, atende famílias que ganham acima de R$ 3.276 até R$ 5 mil. Diferente das outras fases, essa não oferece subsídio, mas dá desconto no valor dos seguros obrigatórios e também baixa taxa de juros. Na modalidade destinada aos agricultores familiares e trabalhadores rurais com renda anual bruta de até R$ 15 mil para o grupo 1, de 15 mil a 30 mil para o grupo 2 e de 30 mil a 60 mil para o grupo 3. O Minha Casa, ele consolida uma estratégia mais geral do governo de inclusão social, de consolidação da ascensão das famílias de baixa renda a um outro patamar de renda. Até o final de 2014, o programa entregou 515.956 casas e apartamentos. No total foram contratadas 1.321.943 unidades habitacionais e investidos mais de 44 bilhões de reais. Elizabeth, Nancy e Magnólia já estão na casa nova. Quando eu comecei a pagar aluguel, eu recebi o salário mínimo na época. E pesava bastante mesmo, pesava para tudo, porque tudo era eu, né, que tinha que correr atrás. O dinheiro agora sobra mais um pouco, para poder fazer outras coisas. 16 anos. Esperei, toda vez que saiu uma lista, eu corria para ver se estava meu nome, mas nunca estava. Quando foi em 2014, eu recebi. Sei lá, é diferente. Você tá no que é seu, é muito diferente, muito bom. As portas são acessíveis para cadeira. A vida da gente melhorou pelo fato de não precisar dos outros para entrar e sair dentro de casa. Mas esse não foi o primeiro programa habitacional do país. Na década de 60, uma outra iniciativa tentou viabilizar a aquisição da casa própria para a classe média, deixando de fora a baixa renda. Para isso, o governo implementou o Sistema Financeiro de Habitação, com duas tradicionais fontes de recursos, a caderneta de poupança e o FGTS. O operador na época era o Banco Nacional de Habitação, o BNH, que administrava o FGTS e era também o regulador e fiscalizador do sistema. Problemas de gestão e fatores econômicos levaram à extinção do BNH em 1988. As funções passaram então para o Banco Central, Caixa e Ministério da Fazenda. Nesse processo, muitos planos aconteceram e o setor passou por altos e baixos. O Banco Nacional de Habitação chegou no seu auge, no final da década de 70, a produzir 650 mil habitações por ano. Então, era todo mundo empregado. Ele recebia 8% do fundo
de garantia. Então está todo mundo empregado, 8% de todo mundo empregado é muito dinheiro. Ainda tinha poupança, que era feita para também financiar essas casas. O Minha Casa Minha Vida veio para suprir a lacuna deixada pelo BNH, financiar e permitir o acesso das famílias de baixa renda à casa própria. O programa acontece em parceria com estados, prefeituras, empresas e entidades sem fins lucrativos. O programa alcança as capitais, Distrito Federal e regiões metropolitanas. E desde 2013, os municípios com população superior a 50 mil habitantes. A empresa entra com um projeto, aprova na prefeitura, faz toda a documentação, entra na Caixa Econômica ou Banco do Brasil, eles aprovam esse projeto. Imediatamente, tão logo o contrato e você começa a produção. A prefeitura indica a demanda, faz o cadastro das pessoas e o processo de aprovação. Só depois encaminha para a Caixa, que por sua vez opera a linha de crédito e é quem dá a última palavra na aprovação dos projetos e seleção dos beneficiários. Já o Ministério das Cidades define quantas habitações serão financiadas e fiscaliza o programa. As construtoras são responsáveis por comprar o terreno, elaborar o projeto habitacional e executar a obra. O Minha Casa Minha Vida prioriza os empreendimentos com menor valor de mercado e prevê o fornecimento de infraestrutura no entorno. Procura atender as populações em situação de risco e de calamidade pública. Como se vê, o funcionamento do programa envolve muita gente e muitas decisões. Para verificar se os objetivos estão sendo alcançados e o benefício chegando a quem precisa, o Tribunal de Contas da União fiscalizou alguns empreendimentos em diferentes etapas do programa. Foi uma auditoria feita na parte de engenharia, assim como uma auditoria um pouco mais abrangente para compreender o programa como um todo e detectar alguns problemas que precisariam ser corrigidos ao longo do tempo. O TCU monitorou também o processo de seleção dos beneficiários e encontrou centenas de pessoas enquadradas de forma indevida. Para ser beneficiário, é preciso se inscrever na prefeitura da sua cidade ou numa entidade credenciada pelo Ministério das Cidades e Caixa. No site do Ministério há informações sobre as ONGs habilitadas. A consulta pode evitar problemas. Feito isso, tem de aguardar o sorteio. Só depois dessas fases é que a família começa a pagar. Se na faixa 1, 5% da renda mensal durante 10 anos. A prestação varia de R$ 25,00 a R$ 80,00 e o restante o governo paga. Assim, uma família que recebe salário mínimo por mês de R$ 788,00 vai pagar à Caixa R$ 39,40. Então, uma casa que custa, por exemplo, R$ 65 mil sai por R$ 4.728. Total subsidiado pelo governo, R$ 60.272. A seguir, no caminho da casa própria, muitos obstáculos. O programa, que já permitiu a milhares de famílias ter moradia, enfrenta dificuldades na execução e acumula reclamações dos beneficiários. Para ser aprovado, o projeto das moradias do Minha Casa Minha Vida precisa atender algumas regras. A casa tem de ter, no mínimo, 32 metros quadrados de área útil. Os empreendimentos devem estar em áreas urbanizadas e com serviço de transporte. Ao avaliar esses aspectos, a auditoria do Tribunal de Contas encontrou irregularidades. O TCU verificou que alguns empreendimentos foram implantados em locais longes dos grandes centros urbanos, desprovidos de transporte público, de creches, escolas e postos de saúde. Mais do que nunca, nós temos que produzir, sim, habitações, no seu sentido completo da palavra, dentro da cidade. Essas auditorias, feitas em 2012 e 2013, alcançaram o programa em duas modalidades: famílias com renda mensal bruta até R$ 1.600 e outra na mesma renda, mas em municípios acima de 50 mil habitantes. Nós constatamos numa dessas auditorias
que muitas moradias, muitas habitações, um percentual elevado, estavam sendo entregues muitas vezes sem portas, com as especificações inadequadas, embora fossem moradias de baixo custo, moradias simples. Qualquer falha, qualquer descumprimento de uma especificação já representaria algo significativo. As reclamações chegam dos próprios beneficiários. Moradores do condomínio Paranoá Parque reclamam de vazamentos, rachaduras, falta de ônibus e carência de escolas. O residencial está sendo entregue por etapas e a primeira foi no ano passado. Quando o conjunto estiver concluído, serão 6.240 moradias, divididas em 390 blocos de 4 pavimentos. Então tem que cuidar dessa água, porque não está boa. Só tem um ônibus rodando aqui dentro, quer dizer, não dá para atender o pessoal que trabalha fora daqui. A porta aqui, né, que eu te falei, que eles vieram arrumar, mas só começaram e deixaram. A cerâmica toda trincada. Porque o colégio dele é bem longinho, mas é longe, ele tem que ir de van escolar. Sobre a localização dos empreendimentos, o Ministério das Cidades diz que a responsabilidade de indicar as áreas de interesse social é dos municípios. Os construtores, por sua vez, afirmam que os valores acabam por determinar a escolha de terrenos não urbanizados. O que cabe no preço, que é taxado, que é, vamos dizer assim, é uma tabela, não é decisão do consultor, não é uma habitação de mercado na qual eu ponho o meu preço e saio para vender. Então isso aí é uma decisão que tem que partir muito de quem faz política de habitação no Brasil. O planejamento dos municípios, né, naquilo que se refere aonde a habitação de interesse social deve estar localizada, deve considerar a possibilidade desse município oferecer os serviços e a infraestrutura adequada, criando normativos que sejam mais exigentes em relação a isso. Agora, a autonomia do município. O caso de Jones de Souza é um exemplo de como essas falhas afetam os moradores. Casado, pai de 4 filhos, foi sorteado e sem escolha mora em um imóvel de 2 andares. Jones usa cadeira de rodas. Ou pegava um apartamento limitado, mais ainda, só com pequeno acesso porque era térreo, ou pegava a casa de 2 pavimentos, onde realmente eu fico totalmente na parte de baixo. Só subo na parte superior só de noite. O que eles alegaram é que não poderia fazer nada, se eu quisesse era dessa forma. Caso contrário, e voltar para o final da fila. Para o TCU, o desenho do Minha Casa Minha Vida deixa brechas, que prejudicam a população beneficiada. E falta fiscalização no desenvolvimento do programa. Para contribuir com a eficiência do projeto, o tribunal sugeriu algumas ações. Nós estamos determinando que o Ministério reveja esse desenho do programa, reveja a definição de responsabilidade e apure as responsabilidades pelas habitações mal construídas e promova a restituição dos recursos que não foram corretamente empregados. Outra medida bastante importante foram recomendações visando a implantação de empreendimentos em locais já providos ou que seja providenciado a provisão de equipamentos de lazer, equipamentos comunitários de um modo geral. Depois do intervalo, o programa movimentou o setor da construção civil e gerou emprego e renda para os trabalhadores. A implementação do Minha Casa Minha Vida mexeu com a vida dos que buscavam uma casa própria e com o setor da construção civil, que sentiu os efeitos. Segundo o governo, mais de 2.000 construtoras já contrataram pelo programa. O Ministério das Cidades afirma que o projeto gerou um aumento de cerca de 0,8% do PIB, isso em 2012. Abriu milhares de postos de trabalhos formais e fomentou a economia de centenas de municípios. Em 2013, por exemplo, o Minha Casa correspondeu a 30% do que foi produzido no mercado para habitação
nessas faixas de renda que ele atende. O fato dele gerar diretamente aproximadamente 400 mil empregos com carteira assinada, isso é um ganho enorme para o setor. É um produto que antes do programa Minha Casa Minha Vida, 87% dele era feito na autogestão, ou seja, dentro da informalidade. O comércio de material de construção, vizinho desse conjunto, viu as vendas crescerem em torno de 10%. O aumento refletiu na contratação de mais vendedores. A gente começou a vender bastante acabamentos, que a gente tem o nosso forte. O número de funcionários cresceu. Vendedores são 50 no total. Para diminuir o déficit habitacional, a Secretaria Nacional de Habitação fala em parceria público-privada e em desafios a vencer. Que a gente precisa dar conta de mais de 1 milhão de unidades ano. Não quer dizer que o poder público tenha que produzir isso. O desafio da melhoria de um planejamento dos municípios no sentido em que o Minha Casa seja um instrumento da melhoria das condições de qualidade de vida urbana nas cidades. Uma vida de lutas, talvez agora um pouco menores e com mais esperanças de dias melhores. A casa, ela é o principal, né? Tudo que você tem, você guarda dentro da sua casa. Então, eu ter minha casa hoje é uma grande felicidade para mim. Tudo que eu tenho está lá dentro e eu pretendo cada vez conquistar mais. Só em pensar que é meu, né? E meu e dele, né? E dos outros meninos que eu tenho. É bom demais. É igual eu falo pro meu marido, hoje a gente deita, né? E sabe que ninguém vai bater na porta para cobrar um aluguel. O trabalho é um direito do cidadão e dever do Estado. Quando ele falta, muitos recorrem ao seguro-desemprego, uma das ações que mais recebe recursos do Ministério do Trabalho e Emprego. No próximo Eu Fiscalizo, confira como funciona o benefício, para quem vai, de onde vêm os recursos. Até lá!